21º volume da obra. Agora, todos dentro do mundo racional, conversando com os racionais puros, limpos e perfeitos, por todos serem de uma origem só, racional. Agora estamos aqui, juntos e unidos, para levar todos para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Vejam que beleza, que grandeza angelical. Quem é que podia pensar nisto? Ninguém. Quem poderia pensar que fosse o fim do mundo assim, tão naturalmente, tão simplesmente, tão calmamente? Que beleza, que grandeza! O natural é assim mesmo. Tudo calmo, tudo bom, tudo belo, tudo lindo naturalmente. Agora, tudo entrando naturalmente, racionalmente, por estar aí a fase racional. Tudo para o bem verdadeiro e a felicidade de todos. Agora é todos fazerem por onde? Não perderem mais tempo, ler e reler para unirem-se o mais depressa possível com seus irmãos do mundo racional, para que todos tenham contato pessoal, e daí os assuntos importantes trazidos do mundo racional. Agora não devem perder mais tempo. Chega de perder tempo nessa lama que não é de ninguém. E por isso, ninguém é de ninguém. Tratem de ler e reler para haver o encontro dos puros, limpos e perfeitos com os imperfeitos, que são os seres humanos, mas que são irmãos. Eles são puros e vocês não são, mas são irmãos, porque vocês são daqui. Foram parar aí, nesse mundo de matéria, mas são daqui. Agora, chegou a hora da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo tinha que chegar no seu fim. E assim, chegou o fim da vida da matéria, porque tudo que tem princípio tem fim. Agora, com a união dos irmãos lá do mundo racional, com os irmãos que aqui estão na degeneração racional, com a união de todos, tudo então chegando ao seu verdadeiro lugar. E daí a transformação desta deformação racional para o estado natural de racional. O estado natural verdadeiro é racional. Agora, todos unidos, todos uma coisa só, por tudo ser racional. Então, a união dos que estão aqui embaixo, que são os seres humanos, com os que estão lá em cima, no verdadeiro mundo do ser humano, o mundo racional, por o ser humano ser de origem racional. Então, agora, o contato dos irmãos, a persistência deles junto aos irmãos que estão no mundo de matéria, conversando naturalmente, muito naturalmente, simplesmente, todos os assuntos que forem necessários. E assim, vejam o ponto a que chegou o amadurecimento da humanidade. Ponto este, final de todas as dúvidas que existiam universalmente. Vendo agora a situação final, com o contato real de viverem juntos aos puros, limpos e perfeitos, com os irmãos imperfeitos aqui da vida provisória da matéria. Então, isto é mais lindo do que lindo, porque é racional. É a fraternidade racional da união dos irmãos que estavam separados, dos irmãos que tomaram um rumo por livre e espontânea vontade e ficaram assim perdidos, sem saber o porquê que aí estavam vivendo. Agora, com a união dos dois mundos, vendo os irmãos do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, unirem-se aos seus irmãos, que aqui viveram penando esta temporadazinha da existência deste mundo de matéria.
Está aí a felicidade real racional, a verdadeira felicidade, a felicidade racional. Agora, todos unidos, os lá de cima com os que estão aqui embaixo, todos conversando naturalmente, porque depois se tornará uma coisa natural como outra qualquer. No princípio, há sempre admiração. Depois se torna popular e natural. E assim, conversando todos animadamente, todos os assuntos que forem abordados, fazendo conferências, e daí tudo dando certo na vida de todos racionalmente. Todos são da mesma natureza. O racional degenerado, que é você que está aí em matéria, e o racional puro, limpo e perfeito do mundo racional. Então, todos são irmãos, com diferença de que um não degenerou, ficando em estado puro, limpo e perfeito, e o outro em estado de decadência, dos que decaíram na matéria. Mas todos irmãos, e por serem irmãos, todos são iguais, porque todos são de um mundo só, todos são do mundo racional. Então, todos são iguais. De forma que depois se torna uma coisa natural, as palestras costumeiras, diárias, dentro dos lares ou mesmo fora dos lares, porque todos, a esta altura, já estão com a vidência racional, vendo a luz racional noite e dia e noite, e vendo a luz racional, noite e dia e noite, estão vendo a eles também, aos seus irmãos. Então, se torna uma coisa natural, uma coisa comum, por todos serem irmãos, um de cima e outro de baixo. Agora, vejam que maravilha! Vai ser um paraíso racional, porque a orientação é toda racional, é toda do mundo racional. E todos vivendo alegres, felizes e contentes, até o término desta vida provisória, que é o corpo, a transformação desta vida de matéria para outras vidas de matéria, porque tudo se transforma e tudo tem vida. E assim, vejam que maravilha das maravilhas, que por vir ao Candorado. Nunca sonharam que tal pudesse chegar ao mundo, que tal pudesse existir um dia. E hoje estão vendo a possibilidade de tudo, e como tudo naturalmente se realiza, porque todas as modificações têm o seu dia. E assim, hoje, todos unidos aos seus irmãos, todos unidos aos do mundo racional, os habitantes de lá, puros, limpos e perfeitos, com os seus irmãos aqui na terra, racionais degenerados. E assim vejam que beleza, que grandeza angelical viverem juntos e unidos com os verdadeiros racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Ainda dizendo para vocês, vocês foram avisados e não quiseram escutar, porque no mundo dos puros não há coação de liberdade. Basta serem puros para terem liberdade. Então, por usarem mal a liberdade, vieram dar este passeio, vieram descendo e ficando todos morando dentro de um buraco, olhando lá para cima e ignorando por tudo que passaram, por tantos transes que ficaram desconhecidos. E assim, vejam que hoje chegou o ponto final, que é a união do irmão racional ou dos irmãos racionais. Uma vez todos unidos, todos no seu verdadeiro mundo de origem, porque já está lá no mundo racional o corpo de energia racional, que é de vida eterna. Já está lá no seu verdadeiro mundo de origem. Então, não existindo aqui o corpo de energia de vida eterna dentro desta deformação, não há mais micróbios, porque a energia, que é a fábrica dos micróbios, dos germes, dos vermes, dos vírus e os vermes, os germes e os vírus,
a fábrica dos seres, dos corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética. Então, o corpo de vida eterna, de energia racional, já no mundo racional, progredindo com os demais. E aqui o feito, que é o corpo de matéria fluídica, elétrica e magnética, aguardando a sua extinção, a volta ao seu lugar de origem, que é a matéria. O corpo de matéria volta para a sua origem, que é a matéria. E o corpo de energia racional, que tem vida eterna, que aí estava dentro desta deformação racional, volta para o seu mundo eterno, o mundo racional. E assim, não havendo corpos em energia, não há mais vírus, germes, micróbios para a formação de vidas, de corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética. E assim, o fim deste ser de matéria, que todos desconheciam o porquê dele, e agora todos sabendo o porquê da matéria e o porquê dos seres. Então, continuando os corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética, aguardando a sua extinção, porque basta ser matéria, que por si mesmo se destrói. E daí, acabando-se a vida da matéria, o término da vida da matéria, porque nunca foram daí, não são daí, e por isso, no mundo de matéria, tudo é contra os seus habitantes. E assim, chegando o ponto final da Odisseia universal, da Odisseia do mundo racional, degenerado em matéria, chegando o fim de tudo e o fim de todos, muito naturalmente, sem abalo, sem impacto, porque estão todas as orientações aí em suas mãos. Sim, tudo que tem princípio tem fim. A sua vida em matéria, o seu corpo de matéria, teve o seu princípio e chegou o dia do fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E assim é o mundo de matéria. Tudo tem princípio e chegou ao seu fim. Está aí o fim, porque tudo de matéria é assim, tem princípio e tem fim. Então, chegou o fim da vida da matéria, do mundo de matéria, dos seres de matéria. Tudo muito naturalmente, sem ninguém sentir, sem abalo de espécie algum. As transformações são feitas tão naturalmente, tão naturais, que ninguém tem o menor abalo. O abalo é de ficarem emocionados, chorando de emoção, no ler as revelações do mundo racional. Então ficarão emocionados. Agora, não há mais tempo a perder com futilidades, com asneiras e bobagens. Agora é ler e reler, para sentir o que é a grandiosidade de cultura consciente, da cultura positiva, que é a cultura do mundo racional, a cultura racional, do seu verdadeiro mundo de origem, porque a sua origem é racional. Você é de origem racional. E agora, de volta à sua origem, ao seu verdadeiro lugar, ao seu verdadeiro mundo, à eternidade, aos eternos. E assim vejam como tudo chegou tão naturalmente, sem alardes, sem pompas, sem vaidades, sem orgulho, tudo muito simples no falar, no descrever, tudo tão simples, tão suave. A riqueza maior está na simplicidade, e não nas aparências, nem nas fantasias. Hoje, tudo tão bom, porque é racional. Tudo tão belo, porque é racional. Tudo tão lindo, porque é racional. Tudo tão brilhante, porque é racional. E assim, vejam que este dia tinha que chegar, porque na matéria, tudo que tem princípio tem fim. E agora, todos de parabéns, racional, porque todos, mais um pouquinho, ou mais daqui a um pouquinho, estarão todos juntos e unidos com os habitantes do mundo racional,
dialogando à vontade, bem naturalmente. E assim, vejam que beleza esta grandiosidade. Que eram espíritas, tinham contato com os espíritos, com os habitantes do mundo invisível. Quando eram do astral superior, da mesma forma, tinham o contato de um mundo superior. E hoje, todos em contato com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, vejam que é a maior maravilha de todos os tempos, e não é para menos, para ver como estas modificações foram feitas muito naturalmente. Olha aí, em primeiro lugar, houve a união dos habitantes aí do espaço, que são espíritos, com o ser humano. Esse foi o primeiro passo, a união dos espíritos, dos habitantes do espaço, com o ser humano. As incorporações, as manifestações, as materializações, as intuições, as aspirações, as comunicações, enfim, progrediram por muito tempo. E assim evoluindo, houve a segunda ligação, a ligação dos habitantes do astral superior com o ser humano. E assim começaram as incorporações do astral superior com os seres humanos, as comunicações, as intuições, as materializações, e daí progredindo muito esta segunda etapa de ligação dos seres extraterrenos com o ser humano. Então, o astral superior evoluiu, e na sua evolução, a terceira etapa, a ligação dos habitantes do mundo racional com o ser humano. Está aí a meta final, por ser o mundo de origem do aparelho racional, ou seja, animal racional, como já foram. Sendo a meta final esta ligação dos habitantes do mundo racional com o ser humano, porque a origem do ser humano é racional, do mundo do ser humano ao mundo racional. Então, agora chegou a meta final. O ser humano chegou no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Agora, todos em contato com os habitantes do mundo racional, que são seus irmãos, porque foi de lá que saíram seus irmãos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Então, agora, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas foi assim, por etapa. Em primeiro lugar, a ligação dos espíritos, dos habitantes do espaço com o ser humano. Em segundo lugar, a ligação dos habitantes do astral superior com o ser humano. Em terceiro lugar, a ligação dos habitantes do mundo racional com o ser humano. E assim, foi tudo muito naturalmente, sem ninguém sentir. E agora, todos estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ligados aos seus irmãos. Uma vez ligados, estão em contato e, adquirindo a vidência racional, estão se vendo um ao outro. E agora, com esta ligação, houve então a confraternização, por estarem ligados os dois mundos em um só. Então, por o mundo agora ser um mundo só, por tudo ser racional. Racional puro, limpo e perfeito, e racional com defeitos, que são os seres humanos. Houve a ligação dos irmãos com os irmãos. Todos agora irmanados, vão se unir, ficam unidos, e daí, desta união, havendo o contato pessoal e conversando, dialogando e falando pessoalmente com seus irmãos puros, limpos e perfeitos, e os puros, limpos e perfeitos, falando com seus irmãos que ficaram defeituosos, com esses defeitos materiais, ou com esses defeitos da matéria. Agora, a confraternização racional, a união dos dois mundos em um só, por tudo ser racional. Racionais puros, limpos e perfeitos, e racionais com defeitos,
que são os seres humanos. Houve a ligação com os irmãos. Agora, a confraternização racional, a união dos dois mundos em um só, por tudo ser racional. Por tudo ser racional, tudo ligado a uma coisa só. O racional puro, limpo e perfeito, e o racional que procurou ter defeitos, que são os seres humanos. E por esta união de fraternidade estão em conjunto os dois mundos, e então há o contato pessoal. Os seres humanos conversando pessoalmente com seus irmãos do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, e vendo-se perfeitamente um ao outro, dialogando, palestrando e sendo orientados em todos os assuntos. Então, que beleza, que riqueza e que grandeza! Para chegar a este ponto, não podem descuidar da leitura. É ler e reler, ler e reler, ler e reler, para se desenvolverem racionalmente e adquirirem a vidência racional. Quanto mais lerem, mais vão se aproximando dos seus irmãos, até ficarem juntos, até ficarem unidos, até verem um ao outro, conversando um com o outro. Está aí o fim da vida da matéria, e todos de regresso para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Vocês ficaram aí na matéria, degenerados, mas são de origem pura, limpa e perfeita. São de origem racional, são do mundo racional. São puros, limpos e perfeitos, e tornaram a voltar agora a ser o que eram, puros, limpos e perfeitos, no mundo racional, com o seu progresso de pureza. Que grandeza, que beleza, que grandeza angelical, todos conhecerem a sua origem de racional. Agora, todos unidos, confraternizadamente, dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos mais que alegres, felizes e contentes, porque ninguém estava mais aguentando o peso da vida da matéria. A matéria é um ser penoso por ser matéria. Ninguém estava mais suportando o inferno da vida da matéria. Tudo isso foi porque quiseram dar um passeiozinho. Hoje, todos arrependidos de dar esse passeio. Passeio esse que ninguém ficou satisfeito, por o sofrimento não fazer graça para ninguém rir. Hoje, todos felizes e contentes dentro do mundo racional, ligados aos seus irmãos, livres das chamas do mal e ligados aos puros, limpos e perfeitos do mundo racional, chegando assim na meta final. Ninguém nunca esperou que o fim desse mundo fosse tão lindo, assim tão lindo, tão naturalmente e tão simplesmente. Ninguém nunca esperou esta tamanha e grandiosa solução. Hoje, todos emocionados, e não é para menos, admirados, espantados com essa grandiosidade e dizendo: é verdade, até que chegou o dia da verdadeira salvação, porque o mundo estava cheio de salvadores, que nunca definiram coisa alguma, cheio de contadores de histórias, de filosofias e de lendas. O que se passou foi necessário. Tudo isso foi necessário para a lapidação do animal racional. Agora estão todos em contato com os habitantes do mundo racional e aguardando o fim dessa carcaça de matéria, que teve princípio e tem que ter o seu fim, e daí não nascendo mais aí, por estar no seu verdadeiro mundo de origem, o corpo de energia racional, causador dos seres em matéria fluídica, elétrica e magnética. Então, agora chegaram na meta final e foram chegando sem sentir. No primeiro passo, ligados ao mundo espiritual, aos habitantes do espaço, que são os espíritos. No segundo passo,
foram ligados aos habitantes do astral superior. Só falavam no astral superior. E no terceiro passo, agora a meta final, o mundo racional. Veio tudo por etapa, e vindo tudo naturalmente, vindo tudo sem alarde, chegando todo o conhecimento necessário sem alarde, apesar do Espiritismo, no seu princípio, ser como tudo é no princípio. Cada louco dá o seu palpite, a sua opinião, sem conhecer as coisas, sem conhecer como é tudo. Todos, no princípio, quando não conhecem, dão sempre o contra, sem conhecer. Assim é tudo. Hoje está aí a grandiosidade do primeiro passo, da primeira ligação, que foi feita com os habitantes do espaço, que são os espíritos, com o ser humano. Depois a segunda ligação, dos habitantes do astral superior com o ser humano. E agora a terceira ligação, dos habitantes do mundo racional com o ser humano, a meta final. Assim, foram todos caminhando para chegarem no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Saíram de cima e tinham que ir para cima, saindo daí de dentro desse buraco. Hoje, que satisfação, que alegria, mas que alegria, que bem-estar sair o peso, mas um peso enorme da consciência de todos. Todos aliviados. Terminaram as agonias, porque terminou a vida da matéria. As agonias findando-se e tudo eterno, tudo bom, tudo dócil, tudo lindo, por tudo ser racional. Agora, são festas e mais festas pela despedida da vida da matéria. Como quem diz, matéria, nós não levamos saudades de você porque você nos embrulhou tanto, nos enrolou com tanta ilusão, com tantos sonhos, com tantas artes, com tantas aparências, e também não é para menos, porque nós vivíamos como bichos. E o bicho tinha que ser mesmo um materialista, porque julgava que o seu mundo fosse a matéria. Então, não conhecia outro ser, porque a matéria vive de matéria, precisa de matéria, o seu mundo é a matéria, e julgavam que o mundo fosse a matéria, se resumisse na matéria e tudo fosse matéria. Viviam como bichos. Hoje estão vendo que grande lapidação passaram para chegarem ao ponto de saberem quem és tu. É verdade. Hoje, todos sabendo quem é o tu e quem é o eu. Vejam que hoje já não são mais bichos. Hoje, todos com a atenção volvida para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Já não estão mais com a atenção volvida para a matéria, como quando eram bichos. O bicho é que vive para a matéria. Então, hoje todos com a atenção volvida para o mundo racional, para o seu verdadeiro mundo de origem. Que beleza! Todos ligados na sua meta final. Até que enfim. Todos conheceram a sua origem, o seu verdadeiro mundo de origem e a sua volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Todos de parabéns, todos festejando de alegria. Os festejos são universalmente. Os festejos da verdadeira salvação. Os festejos da descoberta do verdadeiro mundo de todos. Os festejos da ligação de todos no seu verdadeiro mundo de origem. Os festejos do conhecimento e reconhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, são festas e mais festas em razão disto, razão daquilo outro, e por isso, por aquilo e por aquilo outro. Festa daqui, festa dali e festa por todo o canto, que não é para menos a despedida da vida da matéria. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem,
todos desencantados. Estavam aí encantados, não conheciam o seu mundo verdadeiro de origem. Sabiam que eram racionais, mas não sabiam onde era o mundo racional. Hoje, todos conhecendo e todos ligados aos habitantes que são seus irmãos, puros, limpos e perfeitos. Então, não é para menos os festejos. Vão ser de estrondar a terra. Como quem diz, acabou a missão do ser humano na vida da matéria. E estão todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ninguém quer saber mais de matéria. Ninguém quer saber mais de sofrimento. Chega! Ninguém quer saber mais dessa lama. Ninguém quer saber mais deste inferno. E dizendo, agora eu conheço o meu mundo, estou ligado a ele, converso com meus irmãos todo dia. E chega daqui, chega da vida das dores, da vida do mal, da vida da matéria. Vejam que felicidade incalculável. Agora, todos alegres, felizes e contentes para o resto da vida de todos. Vendo o racional superior, falando com o racional superior, conversando com o racional superior pessoalmente, dentro de suas residências ou em qualquer outro lugar que estiverem. Que coisa linda! Por adquirirem a vidência racional, todos têm que ver tudo quanto é de racional. Então, vendo o racional superior e todos os seus habitantes, seus irmãos do mundo racional, por adquirirem a vidência racional, a vidência do seu verdadeiro natural, da sua verdadeira origem, do seu verdadeiro mundo de origem, que é uma coisa natural. Vejam o ponto sublime, o ponto mais sublime da vida eterna, dos puros, limpos e perfeitos. Que beleza, que grandeza, a grandeza das grandezas, a beleza das belezas. Vejam como foi tudo naturalmente e continuará tudo sendo naturalmente, sem abalo, sem choques. Tudo muito natural, mais do que natural na vida, devido à consistência racional. Agora é ler e reler, para mais depressa chegarem junto dos seus irmãos puros, limpos e perfeitos do mundo racional. E assim, que grandiosidade! Vocês palestrando com seus irmãos do mundo racional, com seus irmãos puros, limpos e perfeitos, palestrando em torno de tudo. Podem palestrar tudo o que quiser, conversar tudo o que quiser. Eles vão fazer as suas criticazinhas, como quem diz, vocês quiseram progredir por conta própria, e aí vejam vocês onde foram parar. Como vocês ficaram? Olha aí, nós ficamos aqui, estamos aqui com o nosso progresso, e agora viemos buscar vocês, porque estávamos aqui pensando aonde vocês foram parar. Agora viemos buscar os nossos irmãos que foram dar esse passeio maravilhoso. Maravilhoso porque tudo de gosto está bom. Foi por gosto que foram parar aí. E tudo de gosto está bem. Mas que gosto, hein? Agora dizem vocês, meu irmão, eu estou ansioso para ir para o meu verdadeiro mundo de origem. Eu não aguento isto mais aqui não. Esta vida aqui é uma vida de muito sofrimento. Agora responde o irmão, bom, a causa desse corpo, que é o corpo em energia racional, já está aqui na vida eterna. Agora, esse corpo de matéria, que é o feito da causa, tem que esperar o tempo naturalmente, o tempo necessário da sua extinção, porque já sabem, a matéria é aí da terra, e que esse corpo é terreno, pertence à terra e se transforma naquilo que era.
O que deu origem a esse corpo é o corpo em energia racional, de vida eterna. Esse corpo de vida eterna é que já foi para a eternidade, é que é o corpo verdadeiro, a causa dos seres. Então, assim palestrando, e muitos, com muitas infantilidades, com palestrar de todo jeito, de toda forma, de todas as maneiras, porque são irmãos. Todo irmão gosta de palestrar um com o outro. Então, tudo que vocês perguntarem, eles responderão. São palestras amigáveis, com muita liberdade. Com muita liberdade. Com muita liberdade porque todos têm o livre-arbítrio. Não há razão de medo, de susto, de má impressão, nem de impressionar. É tudo muito naturalmente, muito simplesmente. E assim, que beleza, que beleza! Tudo isto porque chegaram no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Eles são corpos com energia pura, limpa e perfeita, racional. Mas se materializam em um ser para darem impressão pessoal, para darem impressão que são pessoas, para terem um contato com o ser humano. Não é que sejam matéria. Não, são energia racional pura, limpa e perfeita. Os corpos deles são corpos diferentes do corpo de matéria podre. O corpo de matéria podre é uma coisa, e o daqui de cima é outro, é muito diferente. Não tem que fazer comparação. Não tem o que comparar. Não tem com o que fazer comparação. É uma energia pura, limpa e perfeita. Mas, para terem contato pessoal, materializam-se mais ou menos como um ser humano, para poderem se apresentar, para poderem ser vistos, para poderem dialogar. Mas não que sejam assim. Isto é somente para poderem se comunicar, falar, palestrar. Vejam quanta felicidade em tão pouco tempo. Quanta felicidade! Mas felicidade verdadeira, felicidade racional. Vejam, em tão pouco tempo, você nunca contou com tanta felicidade. Então, hoje diz, eu sou feliz porque estou dentro do meu mundo de origem. Estou dentro do mundo racional, na minha casa verdadeira. Estava fora da minha casa, sem garantia nenhuma. Lá, na minha casa verdadeira, a minha vida é eterna. E aqui, na casa dos outros, na matéria, minha vida é provisória, porque não é esta a vida verdadeira. Eu saí da eternidade por descuido. Aqui vim parar e aqui estava. Agora é que eu estou sabendo o porquê eu vim parar aqui nesta lama fedorenta, catinguenta. Matéria é lama. Quanta emoção! Quanto choro de emoção! Quanto choro de alegria, e não é para menos. Não é para menos, não é para menos, não é para menos, não é para menos, não é para menos. A emoção de todos é incalculável. A choradeira nem se fala. Chorando de alegria, de satisfação e de amor aos seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos, do mundo racional, de amor ao racional superior. E assim, todos chorando, emocionados, e não é para menos, por terem conhecimento da verdadeira salvação, que já não esperavam mais nada nessa vida de sofrimento cruel, aí da matéria. Então, não é para menos a emoção e a satisfação. Eu dou razão a todos, e muita razão, porque estão sentindo a pureza do mundo racional, a grandeza da verdadeira salvação de todos, que sempre foi procurada e nunca encontrada, porque ninguém nunca procurou, comprovou e nem poderia provar, porque nunca existiu. Agora sim, aí provado e comprovado, não é para menos a choradeira de emoção. E universalmente, todos chorando de alegria, de satisfação e de emoção, por encontrarem-se com seus irmãos puros,
limpos e perfeitos do mundo racional. Não é para menos a emoção. Não é para menos porque o ser humano já não contava mais com coisa alguma, por estar descrente de tudo, e julgavam então que a vida não passava disto, que a vida é essa mesma de matéria. É de matéria e vivendo para a matéria, porque não conheciam outra coisa a não ser a matéria. Então, não é para menos a emoção, porque não admitiam mais coisa alguma, dizendo o seguinte: se tudo isto que existe no mundo fosse verdade e funcionasse, o bem que existe, que pensam que existe, o mundo não vivia de mal a pior, e sim todos viviam de bem para melhor. Mas o sofrimento contradizendo tudo isto, e por o sofrimento se multiplicar, está provado que tudo isto são histórias que nunca resolveram o bem da humanidade. E assim, o povo chegando ao ponto da descrença total devido ao sofrimento. O sofrimento provando que não existe coisa alguma que possa valer a humanidade, como nunca valeu. Então, o povo completamente descrente de tudo, o sofrimento provando que não existe nada de real. Tudo é sonho, tudo é ilusão, tudo é aparência, e daí a multiplicação do sofrimento sempre. Então, muitos admitindo o seguinte: respeitar tudo que existe e procurando viver em paz consigo mesmo, até que apareça algo no mundo que se possa admitir, que tenha base e lógica, para não confundir ninguém, porque o mundo está em evolução. Aonde não existe base nem lógica, vivem todos confusos, por não existir a consistência em que possa se agarrar. E assim vivendo à margem de tudo e dizendo: a verdade nunca chegou ao mundo, e por isso ninguém nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Quando me provarem isto, eu comprovarei isto com base e lógica e com comprovações lógicas. Então, eu aceitarei com convicção da realidade, mas enquanto não chegar a este ponto, eu considero um vazio muito grande em tudo, porque o principal ninguém nunca mostrou, nem muito menos provou. O principal é se alguém provasse e comprovasse o antes desse mundo assim ser, o antes de tudo assim ser, e o porquê da formação deste mundo que habitamos. Ninguém nunca provou isto. Ninguém nunca comprovou isto, e por isso a verdade ainda não veio ao meu conhecimento. Isto são suposições, e muitos ainda mais dizendo: eu só queria saber de onde eu vim e por que vim parar aqui, e o que estou fazendo aqui. O que é, não sei. Porque eu considero a vida da matéria uma vida nula. Nula porque trabalhamos a troco de quê? A troco de nada, para tudo de um momento para outro acabar em nada. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Lutando para no fim nada ser, para no fim perder tudo, perder a vida. Então, o que adiantou eu lutar para um futuro desolador, para um futuro decepcionante? Matéria é um ser de destruição de si mesmo. E o que vai se destruindo vai para pior. Então, se eu estou vendo que vou para pior, o que adianta lutar para piorar sempre, se a recompensa é só piorar? Porque a matéria por si mesma se destrói. Hoje sou moço, amanhã estou maduro e depois estou velho, se chegar a velho. E daí, qual foi o resultado de toda a luta e de toda a guerra? Ser vencido pela destruição. Pois, se eu vou me destruindo, vou para pior. Então, o que é que adianta? Pois, se eu vou me destruindo, vou para pior. Então, o que é que adianta eu lutar? Para tudo acabar em ruínas? Para tudo acabar em nada? Então,
o que adianta minha luta? Nada. E o que é que eu estou fazendo neste mundo? Nada. Lutando pelo nada a troco de nada, para tudo acabar em nada. Julgando o nada tudo ser, e o nada tudo é, para destruir quem está iludido pelo nada. Então, muitos pensando assim, e dizendo: é verdade, enquanto não aparecer quem me conte o porquê de eu ser assim, eu não sei o porquê que assim sou. Sou assim e não sei porquê. Vivo neste mundo sem saber porquê. Não sei do porquê da existência deste mundo em que vivo, e o saber ainda está muito longe da humanidade, o verdadeiro saber. E por a humanidade ainda não se colocar no seu verdadeiro lugar, por não conhecer, é esta a causa do sofrimento, é a falta do saber verdadeiro. Porque a humanidade toda sofre, e por isso somos sofredores. Enquanto eu não tiver quem me explique, quem me esclareça o porquê desta situação, eu estou vivendo agoniado, agonizando por não saber o porquê do meu ser assim ser, e do porquê do mundo e da vida ser assim como é.